Boa noite, amigos, boa noite, amigas. É com alegria que eu venho mais uma vez encontrar com vocês aqui para a gente fazer o nosso evangelho no lar virtual. Quarta semana que nós estamos fazendo a cada 15 dias, né? Então, nós estamos conseguindo quebrar a barreira da falta de hábito, quebrar a barreira da falta de costume e vamos então, desde desse primeiro instante, desse primeiro momento, já nos acomodando, nos ajeitando, cessando as conversas com a família que estiver conosco nesse momento, sintonizando com os nossos mentores espirituais que sabem do nosso compromisso, que sabem o que nós estamos fazendo aqui, sintonizando com Jesus, sintonizando com o nosso Pai Maior, para que tenhamos uns poucos minutos de estudo, mas um estudo que nos torne pessoas melhores, que nos amadureça, que nos faça refletir, enfim, que nos ajude a sair desses minutos melhores do que nós começamos a estar aqui, certo? Hoje, como eu deixei antecipado, nós falaremos sobre o capítulo Muitos os Chamados, que é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e especificamente falaremos sobre o item 6, 7 e 8, que são citações bíblicas, né, do Evangelho, e depois no item 9, que eu lerei e explicarei para vocês, nós falaremos o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muito boas vibrações a todos, que nós possamos estar sintonizados numa só força, lembrando que não existe distância, não existe encarnado ou desencarnado, não existe no Brasil ou fora do Brasil, não existe noite ou dia, nesse momento somos todos uma só força, porque essa força é toda originada de Deus. Nós neste momento estamos querendo ser parte de Deus com esse estudo, tá certo? Então nós começamos nesse instante com a nossa prece, agradecendo a oportunidade bendita de estarmos encarnados nesta noite, de estarmos podendo juntos vibrar numa só sintonia, com um só desejo, que é o de aprender, amadurecer e nos fortalecermos para aplicar todos os conteúdos que temos estudado. Agradecer a oportunidade de conhecer a mensagem do Cristo, de conhecer a doutrina espírita que nos esclarece e nos dá um sentido para existir e enfrentar o que tantos veem como desgraça e nós vemos como oportunidades, experiências. Agradecer a presença dos nossos anjos de guarda, que se fazem muito presentes neste ambiente, que se permitirmos vamos sentir o abraço gostoso, o toque gostoso e carinhoso. Se nos permitirmos também vamos sentir e agradecer a presença daqueles outros amigos, espíritos familiares, dos nossos desencarnados que nós ansiamos tanto para saber se estão bem, pois todos estão se reunindo conosco nesse instante para orar e para estudar. E com essas vibrações, certos de que estamos amparados e protegidos, nós dizemos a Deus: Senhor, obrigado por mais esse dia, por mais esta oportunidade, por mais desta vida, por mais este momento, por tantos amigos, por tantas possibilidades, pelas dificuldades que nos tornam melhores, mais fortes. E assim, Senhor, sintonizados contigo, com o Cristo e com os nossos amigos da espiritualidade, que possamos ser uma corrente de luz, de paz e de amor. E nessa corrente, pedimos a tua permissão para estudar e para amadurecer os conceitos que aprenderemos nesta noite. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Então vamos lá, né? Que bom, tô vendo que tem 35 pessoas comigo aqui hoje, mas os encarnados estamos lotados de amigos, certo?
Gente, boa noite para quem está chegando aí. Agradeço muito a presença, é uma alegria para mim, de verdade, estar aqui. Eu faço isso com muito amor, viu? Hoje, como naquele primeiro dia, eu estou um pouco emocionada. Eu senti assim umas energias boas por aqui, espero que vocês estejam sentindo também, tá? Vamos ler então o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 6 a 9. Que se chama Nem Todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. O primeiro trecho, o item 6, trata-se de um trecho de São Mateus que diz assim: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Recordando que os apóstolos, que foram discípulos de Jesus, eles falavam as palavras e os eventos que tinham ocorrido com o mestre. Então ele está contando aqui o que diria Jesus, que disse Jesus a respeito de quem trabalhava em nome dele, mas na verdade fazia obras de iniquidade, ou seja, não era coerente entre o que falava e o que fazia e o que sentia. O item 7, também de Mateus, mas com citação também de Lucas, também nos dois tem essa passagem. Diz assim: Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. E o item terceiro item bíblico aqui, que seria o item 8, que é mencionado também em Mateus, diz assim: Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas grande será no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Bom, esses trechos estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo e pertencem ao Evangelho, que é o Novo Testamento da Bíblia, ok? Que o Espiritismo estuda com muito carinho, porque a passagem de Jesus é muito importante para nós. E aí o Espiritismo explica dentro do Evangelho o seguinte: Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que lhes serve chamarem mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? Pergunta aqui, olha que interessante. Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo os sacrifícios que fazem é ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão discípulos de Jesus os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Essas perguntas têm que calar fundo no nosso coração. Não, responde o Evangelho, porquanto do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é,
Não ensinamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? Não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. São eternas as palavras de Jesus porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Bom, não sei se fica claro para vocês que Jesus deixou um grande alerta. Que palavra não vai convencer Deus de que somos bons, de que somos puros, de que somos merecedores de um lugar nos céus? Ou, como gostamos nós espíritas de falar, de um lugar bom numa colônia espiritual superior, mais evoluída. Nós falamos muito, eu falo muito, né? Às vezes vocês falam muito, mas será que as nossas palavras, elas são coerentes com a nossa fé? Quando a gente diz Senhor, Senhor, quando que a gente fala mais isso, não é? Normalmente é quando a gente está preocupado, com medo, com problema, no meio de sofrimento, de dores acerbas às vezes, e aí a gente chora, reza, pede, dependendo da religião da pessoa, a pessoa faz promessa, barganha. Existem pessoas que tentam barganhar com Deus de muitas formas. Mas, na verdade, todas as nossas experiências, todas as nossas oportunidades, sejam elas de alegria, paz, tranquilidade ou mesmo as de dificuldades que nós passamos aqui na Terra, todas elas, todas precisam provar aquilo que somos, precisam mostrar aquilo que sentimos, aquilo que falamos só tem sentido se houver conexão com aquilo que nós praticamos. Percebam, as pessoas que, por exemplo, vêm ao Evangelho aqui para estudar comigo, orar comigo, nós fazemos esse grupo, vocês vêm porque vocês acham bom, a palavra que eu leio é boa, a explicação que eu dou de alguma forma, com auxílio dos mentores espirituais de vocês, toca os seus corações, mas digamos que vocês me encontrem fazendo algo que não é
corroborado com essas palavras. As palavras saem da minha boca, mas não o meu comportamento. Vocês confiariam no que eu digo? O meu exemplo seria válido? Não seria. Vocês me diriam o que disse Jesus: hipócritas. Vânia é hipócrita? Não, Vânia é hipócrita se não estiver fazendo aquilo que crê e que prega. Ou que não estivesse se esforçando para fazer isso. E isso é a mesma coisa com cada um de nós. Cada um de vocês tem as suas dificuldades, as suas lutas, as suas falhas, os seus tropeços, as suas quedas. Não é essa a questão. Mesmo esse mundo de regeneração, que é um mundo para o qual a Terra está sendo promovida, é uma promoção que acontece planetária, material, física, mas espiritual da humanidade inteira. Essa evolução do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração vem acontecendo já faz tempo, mas ela vai se concretizar quando cada um de nós estiver convicto de fazer aquilo que crê, de fazer aquilo que fala. E neste mundo de regeneração, não quer dizer que vai ter santo. Nenhum de nós será milagrosamente santificado porque permaneceu no planeta mais evoluído, que a Terra está se tornando. Ao contrário, nós continuaremos com as nossas dificuldades naquilo que ainda não aprendemos. Continuaremos nos esforçando naquilo que estamos percebendo. Preciso desenvolver determinada virtude. Preciso desenvolver outra virtude. Comecei já a trabalhar essa virtude, estou indo bem, mas nessa outra não estou indo tão bem. Determinada imperfeição eu consegui controlar e dominar, mas essa outra eu nem comecei a trabalhar. Então nós teremos os nossos tropeços. A diferença entre nós que estamos aqui nesta noite estudando o Evangelho e as pessoas que estão nas suas igrejas ou nos seus lares orando ou nos seus templos religiosos ou fazendo qualquer coisa boa, que seja realmente boa. A diferença entre nós que somos imperfeitos e estamos aqui e aqueles que são imperfeitos e estão, sei lá, fazendo alguma coisa que não deveriam estar fazendo, a diferença é a boa vontade. Então, por que eu estou falando isso que não foi falado aqui no texto de certa forma? É porque eu sei por mim e sei por tantas pessoas com as quais eu converso, sei pela observação que todos vocês e eu e nós, humanidade, temos uma grande dúvida. Será que eu vou conseguir? Será que vamos vencer? Será que vamos vencer essa força ainda do animal que há em nós? No animal no sentido do instinto, das nossas inferioridades? Será que vamos vencer aqueles pecados que nós já carregamos e que de repente não conseguimos ainda curar com o ato de amor, com o gesto de amor, com o gesto de caridade? Será que aprenderemos o bastante, o suficiente para merecer cuidado, atenção, dedicação dos nossos anjos de guarda, dos nossos mentores, de Jesus, do nosso Pai maior, do Criador? A gente se olha no espelho e diz: eu não mereço. Ninguém mais do que nós sabe, olhando para dentro de si, que não merece. Porque a gente sempre sabe que dá para fazer mais. Mas não é isso que eu quero que vocês pensem e não é isso que eu procuro pensar. Porque a nossa diferença, eu repito, está na boa vontade, na intenção de fazer algo melhor, mais produtivo, de ser diferente. Gente, aqui ele diz, olha, ele fala: serão seus discípulos os que passam o dia em oração e não se mostram melhores e nem mais caridosos? Vós que desmentis com os seus atos os que dizeis. Aí lá no final, ele fala uma coisa que é muito atual, muito. Fala sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. Todas
todas as dificuldades do mundo vão mostrar se somos rocha ou se somos areia. Enquanto indivíduos, o nosso coração construiu o quê? É alguma coisa firme? É permanente? Ou é algo frágil que ainda não conseguimos tornar parte de nós? Um bom conceito, uma virtude, uma boa decisão, um ato nobre? Então ele fala isso, mas não se limita, percebam, não se limita ao indivíduo, mas também às instituições. E ele fala claramente aqui, cadê aqui? Instituições humanas, políticas, sociais e religiosas. Ele fala das pessoas que vertem o sangue alheio, às vezes sem matar, de uma forma direta. O que nós reclamamos tanto no mundo inteiro, e é tão forte de reclamação aqui no nosso Brasil, não é a corrupção no meio político? Que não se limita ao meio político? Porque infelizmente nós hoje temos um problema seríssimo de honestidade. Então, muitos e muito próximos de nós, e Deus ajude que não estejamos mais entre estes, somos corruptos nos nossos valores e achamos um jeitinho para tudo. E nós fazemos parte das instituições. Nesse grupo aqui, com que eu converso com vocês, tem médico, tem advogado, tem dona de casa, tem aposentado, tem estudante, tem a da profissão mais complexa, a mais simples, mas todas essas profissões são feitas de pessoas e todas as instituições são feitas de pessoas, e instituições que são pautadas em valores nobres são instituições que poderão permanecer, não há necessidade de serem destruídas, transformadas, talvez adaptadas para um futuro mais cheio de tecnologia, de praticidade, de conseguir valores que atinjam as pessoas que utilizam, né, dessas instituições, mas todas as outras instituições, assim como todas as outras pessoas que são daquelas que estão corrompidas, que falam, que formalizam aquilo que não são, que por trás causam o mal, que por trás destroem vidas, que por trás destroem sonhos, perspectivas, possibilidades. Essas instituições não ficarão, elas terão que ser simplesmente abandonadas, renovadas através de outras instituições mais nobres, com valores mais nobres. Hoje nós temos um problema seríssimo, por exemplo, de direitos humanos. Meu Deus, quanta alegria estar numa época em que direitos humanos são falados com tanta veemência. Só que nós vemos defensores de direitos humanos que desqualificam o direito de alguns para defender o direito daqueles que destroem o direito de outros. Não existe na gente ainda um meio termo, um equilíbrio. Então não basta falar Senhor, Senhor e o céu é nosso. Não basta falar Senhor, Senhor e vamos ser recepcionados do além da vida por todos os nossos mentores e anjos com alegria. Não, é preciso falar e agir. Eu, Vânia, tenho que ser uma ótima palestrante espírita, eu tenho que ser uma ótima escritora espírita, eu tenho que ser uma ótima advogada, eu tenho que ser uma ótima mãe, esposa, filha, irmã e amiga. E vocês têm que ser a mesma coisa no mundo e no meio onde vocês vivem. É isso que a gente precisa mudar. O mundo muda quando a gente muda. Muda devagar porque pouca gente está pensando nisso. Mas aqui ao vivo, nesse momento, 43 pessoas. Se 43 pessoas, junto aos seus familiares, deram o melhor de si naquilo que crê. Eu creio em Deus e creio que tenho que amar e creio que tenho que ser bom. E aí, junto com a sua família, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, fizerem a mesma coisa, agirem no bem. Quantas pessoas nós teremos atingido? É como a pirâmide, só que a gente faz pirâmide de dinheiro, que é proibida por lei, em vez de fazer pirâmide de amor, de bondade. Nós não temos que deixar que ninguém decida qual é o nosso sentimento, a nossa palavra,
Nós temos que fazer as coisas do jeito certo, porque nós precisamos fazer as coisas do jeito certo. É a nossa índole. A coisa que eu acho mais triste, gente, é quando eu leio, por exemplo, nas redes sociais, a pessoa diz assim: ah, você acha ruim que eu não te cumprimento? Ah, mas você nunca passa na minha página? Ah, você quer que eu curta as suas coisas, mas você não curte as minhas? Por que a gente não diz assim, eu curto as suas coisas porque eu gosto que você curta as minhas, então eu acho que você vai gostar que eu curta as suas. Nós temos sempre a pretensão de achar que o outro tem que fazer diferente para que nós façamos do jeito certo. Ah, então ele faz certo, eu vou fazer também. Porque não somos os primeiros. Não se iludam. Vocês que estão estudando espiritismo, começaram agora, ou já são espíritas, ou são cristãos, tem conhecimento para não ficar esperando que depois a coisa aconteça. É hoje e agora. E olha, os valores não estão se acabando. O que está acabando é, como é que eu vou dizer? O fingimento. As pessoas de valores continuam com valores. Ninguém perde valor que tem. Ninguém perde a paciência, porque paciência ou se tem ou não se tem. Às vezes a gente não tem, porque na verdade a gente não adquiriu, tá adquirindo, certo? Valor a gente aprende, mas a gente não desaprende. Então, se a gente acha que o mundo está sem valores, vamos ser o exemplo de valores para transformar esse mundo. O que a espiritualidade quer de nós é que a nossa alma seja salva, mas não por milagre, pelo nosso ato, pelo nosso gesto, pela nossa decisão. E quando a gente decide isso, gente, eu garanto para vocês, eu que sou super imperfeita, tive a oportunidade de ver tanta gente se encaminhar para o espiritismo, simpatizar com o vegetarianismo, só porque eu faço e faço com veemência. Entenderam? Amem com veemência. Sejam caridosos com dedicação, sorriam com alegria, participem com empenho, sejam a energia que vocês querem ver no mundo. É isso que eu acho que a gente tem que fazer, tá bom? Bom, acho que dá para entender, dá para pensar, dá para exercitar, então vamos fazer a nossa prece final. Agradecendo a Deus mais uma vez por essa oportunidade bendita mesmo de estarmos aqui. Fico muito feliz quando eu sinto que a gente tem chance, tem jeito, porque Deus nunca vai julgar que a gente está perdido. Então, se a gente errar hoje, é que nem ir pro AA, sabe? O exercício do AA. Hoje eu não vou beber. Que bom. Então, amanhã a gente não bebe de novo. Hoje a gente vai exercitar. Que bom. Amanhã não deu? Depois de amanhã a gente exercita outra vez. Não desistam, tá bem? Vamos lá, gente. Vamos serenar. Dar as mãos para os nossos entes queridos. Não precisa ser materialmente, espiritualmente. Com os nossos mentores, os nossos amigos que estão presentes. Espiritual e materialmente falando. Vamos fazer a prece das fraternidades, que eu espero que vocês apreciem, eu gosto muito. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. E assim, pedimos a Deus nesse momento, em coração, em prece, em vibrações, pela paz entre todos os homens, por todos os sofredores encarnados e desencarnados, mas neste momento em especial, pelos que habitam as trevas, umbral e crosta, pelos nossos irmãozinhos suicidas e pelos aqueles que estão acalentando a ideia do suicídio, que aumentou no mundo inteiro. Que eles possam, os que já concretizaram, se arrependerem e pedirem o socorro do Pai Maior, que não nega jamais o auxílio necessário. E que Deus permita que os que estão acalentando essas ideias possam ser
pelo nosso amor e pelo amor daqueles que lhes querem bem, desencorajados a essa decisão tão triste. Pelos doentes do corpo, doentes da alma, pelos espíritos que vieram para trabalhar mesmo, em missões que são de construção deste mundo novo, que sejam fortalecidos. Pelos que estão desencarnando neste momento, por aqueles que estão precisando de confiança de que a vida continua, que nada vai se perder daquilo que eles viveram, e que eles possam também, junto com a sua família, se permitir partir, que a família permitam que eles partam, porque é bom dizer, eu terminei essa etapa. Pelos trabalhadores e pelos que são vinculados pelo uso, pela necessidade das delegacias, nas penitenciárias, nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, por aqueles que estão dormindo nas ruas, que estão em total desamparo, que acham que ninguém gosta deles, por todas as casas, em todos os lugares do mundo, de qualquer religião que propagam o evangelho que Jesus trouxe para nós aqui no Ocidente como cristianismo, mas que em outros lugares do mundo tem outros nomes, outras palavras, mas que significam a mesma coisa. É preciso amar. Pelos nossos governantes, por todos os governantes do mundo, pelos dos países ditatoriais, pelos países que têm presidentes recém-eleitos, pelos nossos governantes que têm tantos problemas de caráter, de idoneidade e de falta de amor ao próximo. Por todos os lares da terra, por todos os lares das pessoas que nos preocupam, que nós amamos, e não esqueçam nunca de vibrar por aqueles que vocês não amam, que tem mágoa, que tem tristeza, para que Deus tire essa mágoa do seu coração e que vocês aprendam a perdoar. Por todos aqueles casos difíceis, aquelas pessoas que nós colocamos o nomezinho ali no papel para que Deus pudesse enviar um anjo até seus lares para tratamento, para auxílio. Pelos nossos animaizinhos, pela nossa natureza, para que a gente preserve o nosso planeta, que é o nosso lar. E por fim, nós pedimos a Deus permissão para viver pela nossa água, para que seja medicamento do nosso corpo, para que nós possamos receber a energia necessária para continuar vivendo com ânimo e boa vontade. E por nós mesmos, que os nossos mentores nos envolvam num grande e carinhoso abraço nesse instante, nos fazendo sentir fortes, corajosos, otimistas, animados, porque a vida da gente não terminou. Que Deus abençoe vocês, que Jesus permaneça nos seus lares, que os seus anjos esperem por vocês na hora do seu soninho, para depois bater um papinho lá do outro lado da vida e a gente reforçar esses conselhos que são tão importantes. Obrigada, gente, pela presença, pelo carinho, pela companhia. Deus abençoe. Até daqui a 15 dias, se Deus quiser. Que assim seja.